Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Hoje a aula vai ser sobre o necessário e o supérfluo na pandemia. Essa pandemia que tem feito a gente aprender tanta coisa, né? Então, Deus dotou todos os seres vivos com a necessidade de ter vida, de manter a vida. Isso chama-se instinto de conservação. Então a gente tem o instinto de defender-se, né? A gente se defende de alguma coisa que ocorre, a gente se alimenta, a gente trata bem o nosso corpo, tenta tratar bem o nosso espírito, para que a gente possa cuidar da saúde, para ficar o mais tempo possível encarnado, né? E ele deu não só a necessidade da gente conservar a vida, como os meios para conservar. A Terra, o planeta, nos fornece tudo o que a gente necessita. E a gente necessita do aquecimento do sol, da água para nossa hidratação, da alimentação que vem do solo, né? As plantas, até os animais que a gente acaba consumindo, a respiração, né? Que o ar que nos mantém vivo. E o abrigo, a gente precisa do abrigo, da casa que a gente faz com o material do solo, que é o tijolo, que é a madeira. Então, essencialmente, para manter a vida, nossa vida física aqui no planeta, a gente precisa disso. E Deus, a natureza, nos deu, né? Mas se Deus nos dá o necessário, por que há tanta falta no mundo? Porque tem tanta gente sofrendo, e a gente vê tantas pessoas com necessidades, né? Será que porque a terra não fornece o bastante? Não, olha, veja que Deus nos deu tudo na terra. A terra é generosa, ela é farta, o que a gente planta, a gente colhe bastante coisa, tem as chuvas, as águas, nós temos tudo na terra. Então, será que tem mais criaturas encarnadas do que a terra pode suportar? Os espíritos também dizem que não. Nós possuímos a capacidade de suportar muito mais habitantes. Veja que os espíritos, né, nos dizem, o Brasil tem 200 milhões de habitantes e o Brasil suporta em suas terras 900 milhões de habitantes. Veja que tem muito local ainda que não está explorado e nem habitado. Então nós podemos receber mais espíritos ainda, né? Então qual que é o problema? Os espíritos não falam. O problema é a negligência do ser humano, o desperdício, a ambição e o egoísmo. Olha lá na negligência, olha lá a gente poluindo os mares, os rios, né? Deixando a água uma situação que a gente não pode utilizar, então falta, né? Desperdício de água que falta em outras regiões, desmatamento, a gente desmata, aí a chuva que iria cair numa região acaba não caindo, né? A gente joga, desperdiça comida. Grande parte da comida do mundo é desperdiçada hoje em dia, jogada nos lixos. Quanto que a gente compra, deixa lá na geladeira, acaba estragando. Abre uma bolacha, deixa lá a bolacha sem cobrir, deixa lá o pacotinho aberto, entra um bicho, a gente tem que jogar fora, né? Quantas coisas, começa um shampoo, não gosta, vou deixar de lado, fica aquele shampoo, não doa, não faz nada. Então a gente desperdiça muito, né? Sem falar da ambição, do egoísmo, as pessoas querem ter poder, quer ter muito, então não quer dividir nada com o outro. Às vezes patrões que deixam os funcionários ganhando salários muito pequenos, né? E ganham muito. Pessoas que produzem demais, às vezes joga fora, mas não doa. Então tem muita necessidade e a gente tem aquele egoísmo. E também a ambição, quer dizer que a gente quer mais para nós, quer poder, a gente quer mais dinheiro. E isso acaba a gente desviando, né, os recursos para nós e deixando em falta os outros, né? Aqui também, ó, o excesso de consumo, consumismo. A gente tem que consumir apenas para o que a gente necessita, né? E não querendo consumir 2, 3 terras, né? A gente já passou da capacidade da terra aguentar o consumo. Olha a consequência dos exageros, né? Da gente ter demais, o supérfluo, que é aquilo que a gente não necessita, que é mais na nossa vida.
leva, os espíritos nos dizem, a um aborrecimento ao espírito, gerando uma punição a nós mesmos. O que eles querem dizer com isso? Que quando a gente tem em excesso, né, gera um desgosto pela vida. Um, que a pessoa só pensa em ter. E outra, que a pessoa tem tudo. Então, por exemplo, tem pessoas de países desenvolvidos, que eles estão assim numa condição que eles viajam, eles têm o melhor carro, eles têm riqueza para fazer o que quiser, comprar o celular, comprar as coisas que quiserem, roupa e tudo mais. Esses jovens estão se encaminhando para o suicídio, muitos deles, porque eles não têm outro objetivo. O objetivo é ter, não é ser, que é o correto. O objetivo da gente é ser, que nós somos um espírito. Nós não estamos aqui para ter, nada disso é nosso. Então as pessoas se focam no ter e esquecem de ser, e aí tem muito. Então tudo isso gera um desgosto pela vida, tem demais. Opa, vamos voltar. Um excesso de acomodação também enfraquece o espírito, aquele espírito que ele já desde criança já faz, já tem obrigações, né? Vive problemas, vive limitações, esse espírito se fortalece. Aquele que não tem nenhuma limitação não recebe nunca um não, tudo tem que dar. Esse daí, quando tiver o mínimo de sofrimento, vai adoecer, né? Psicologicamente, a gente passa dificuldades que realmente nos trazem um transtorno psicológico, emocional, e isso em qualquer nível da vida, né? Uma pessoa de nível financeiro alto, uma pessoa de nível financeiro baixo, mas aqueles que não têm preparo, porque foi muito mimado, muito protegido, eles estão enfraquecidos emocionalmente, e aí vem as dificuldades na vida, né, quando acontece algo. Então tem uma busca desenfreada por novidades, emoções cada vez mais fortes. Começa a fazer esportes radicais porque quer adrenalina. A vida deles não tem adrenalina, eles têm tudo, não tem que conquistar nada. A gente tem que conquistar, não digo só coisas materiais, mas conquistar, não estou falando disso, conquistar a nossa alma, melhorar, amparar o próximo, ter metas. Eu não tenho meta, eu tenho tudo. Né? E a pessoa não pensa desse jeito, porque se tivesse dinheiro e pensasse em ajudar o próximo ou se melhorar, teria muita coisa para fazer na vida, mas pensa só na parte material, então gera todos esses transtornos. A pessoa compra demais, tem excesso, não tem nem onde pôr. Tem pessoas que alugam uma casa além da que tem para colocar o excesso que tem, né? Compra outra casa para colocar o excesso. Nós temos e acaba assim com esse excesso criando necessidades artificiais. Por exemplo, eu tenho necessidade de ter 3 óculos escuros? Não. Eu tenho necessidade de ter 100 sapatos? Não. Eu não preciso de 100 sapatos. A menos que seja uma pessoa que trabalha na televisão, uma pessoa muito famosa, que hoje em dia, às vezes, pessoas cobram, mas mesmo assim deveria lutar contra isso, né? A gente não precisa de tanto. Para quê? Eu estou querendo ter porque está faltando o ser, está faltando a pessoa dentro da vida. Fica comprando, fica atrás de viagem, só viaja, ou compra coisas, ou tem sempre experiências cheias de adrenalina, porque ela não consegue olhar para si, porque a vida íntima dentro dela está muito ruim, certo? A vida familiar não está boa. Quando a gente está com o espírito tranquilo, a vida está tranquila, a gente não vai atrás de nada, não. A gente só faz o nosso serviço, vai atrás de coisas para promover o próximo, para promover o nosso espírito. E não atrás de gastos supérfluos, né? Coisas que só nos distraem, distrações. Isso não faz bem para a gente, esse excesso. A gente precisa sim de distrações, porque às vezes a cabeça está cheia, às vezes a gente está cansado. Então férias todo ano, se a pessoa puder dar uma viajada é legal, né? Ter alguma coisa, um conforto na vida, mas daí para o excesso pesa. O excesso pesa até na hora da desencarnação, que às vezes as pessoas não sabem se desligar daquilo que tem. Né? Tivemos um exemplo no passado da princesa Diana, a Lady Di, princesa de Gales do Reino Unido. Ela casou com o príncipe Charles, mas ele não tinha assim tanto amor por ela. O que aconteceu? Ela tinha segurança, ela tinha
comida em abundância, ela tinha paparazzis, fotógrafos, ela tinha tudo na vida dela. Ela não tinha o amor, né? Então ela não tinha o amor daquele que ela queria ter, que era do marido. Então veja bem que só ter não nos traz felicidade. A gente tem que ter ali um pouquinho de discernimento entre o que a gente traz para dentro da nossa vida e o que a gente realmente precisa. Então vamos lá, ó. A gente acaba criando por propaganda, por um modo de viver, né, esse modo muito capitalista, nós temos que ter dinheiro, nós temos que crescer, temos que ser os melhores, necessidades artificiais, comida em excesso, né, para aplacar aquela falta de amor, para aplacar o cansaço, né, roupas e sapatos em excesso, eu não sou, então eu tenho que ter. Trabalho em excesso porque eu quero ter uma situação melhor para minha família ou para mim. Diversão em excesso, eu tenho que iludir meu espírito para não olhar para dentro, porque para dentro tem muitas feridas. Então essas necessidades aí, que são criadas nas mídias, na televisão, né, na internet, ela só vem nos iludir, nos distanciar da verdadeira essência nossa. Então a gente tem que ficar bem atento para isso. Olha lá, ó. Também atenção. Também tem algumas atitudes nossas que nós deveríamos repensar. Veja lá, ó, a gente gasta muita energia também e tempo com conversas supérfluas, conversas que não levam a nada. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, e-mails, né, que a gente fica ali trocando ali aquelas conversas, muitas vezes falando mal dos outros, tal, perdendo um tempo danado na vida. Olha lá também, ó, excesso de streaming, né, os filmes, as séries, passa o dia inteiro deitado assistindo uma série, um filme no celular. Um pouco legal a gente descansar, mas muito nos tira a vontade depois. Fica deitado, o corpo acostuma e nos falta depois aquela vontade de ação. Tudo é muito pesado, né? A gente vive uma vida do personagem, a gente está assim, se envolvendo mentalmente com aquilo e a nossa vida está indo para o buraco. Nossas relações familiares estão ficando distantes. Muitas pessoas dentro dos quartos, com as telas dos computadores e os celulares no rosto, não olhando nem para a própria família. É um oi, é um tchau, tá tudo bem aí, e mais assim, profundamente, a gente acaba se distanciando. Porque as nossas necessidades reais, a gente só vai conhecer quando a gente olhar para dentro. Essas são as necessidades. Nós somos um espírito, nós não somos um corpo, né? Então, ela nos mostra, nossas necessidades reais, o limite entre o necessário e o supérfluo. Vamos ver lá, nós temos a nossa necessidade psicobiológica, que é a integridade física, o sono, o oxigênio, hidratação, né, o repouso, né, a parte física nossa. Temos também a social, que é o amor, mexe com a autoimagem, aquele pertencimento no grupo, a autoestima, o lazer. E temos as nossas necessidades também espirituais, de religiosidade, ligação com Deus. Sem nosso Pai nós nada fazemos, né? A fé, hoje em dia precisamos muito da fé, da aceitação, resiliência, aceitar as coisas, passar as coisas com uma força, com uma coragem, né? Então nós precisamos de vários aspectos. Veja aqui que aqui não está o excesso. Aqui não fala que eu preciso de 3 celulares para o meu dia a dia, se eu não sou uma pessoa que trabalha com isso, né? Então aqui está falando que eu preciso de abrigo, de ar, de sono, de Deus, das pessoas, de amigos, de olhar para dentro de mim. Essas são as nossas necessidades reais. Então nós vamos ver o que é real, o que é essencial, o que é necessário, o que é supérfluo. Vamos ver na nossa vida, nós vamos pensar nisso. É importante para que a gente não perca tempo com coisas que não vai acrescentar para nós, vai só entulhar nossa casa, vai entulhar nossa mente, né, o nosso coração de coisas que são, e vai faltar para os outros, né?
Vamos lá, ó. O essencial que a gente realmente precisa é aquilo que nós falamos no início. Nós precisamos de ar, de água, alimentação, abrigo, sol, isso é imprescindível. Sem isso a vida não se mantém. Então isso nós precisamos ter, né? E é isso que a gente tem que lutar para ajudar as pessoas a ter, mesmo e apesar dos resgates delas, né? Isso é o mínimo, né? O necessário é aquilo que a gente tem, mas que a gente consegue sobreviver sem. Por exemplo, eu consigo sobreviver sem o carro, certo? É difícil? Vai ser difícil, sim, porque aqui na nossa cidade nós não temos meios de transporte tão eficazes, os coletivos, os ônibus, né? Demoram muito. Então, assim, a gente precisa, mas quem mora em São Paulo, por exemplo, tem meios de transportes mais adequados, mais rápidos, e às vezes as pessoas podem ficar sem o carro. Por exemplo, a internet. Eu vivo sem internet? Sim. Só que hoje em dia eu digo que não, porque eu estou fazendo home office, trabalhando em casa, e eu preciso da internet para poder trabalhar. Então, realmente, para mim, hoje é algo essencial para manter o meu trabalho, manter minha sobrevivência. Então, tudo que a gente for pensar, a gente tem que analisar. Porque o que é essencial para nós temos o essencial básico para manter a vida, mas tem coisas que às vezes a pessoa precisa pela sua própria subsistência, por causa do seu serviço, ou por causa de uma comunicação, né, ou por causa de alguma doença. Então, por exemplo, o celular para mim é importante, que é a minha forma de comunicar com o meu chefe, né, com os meus chefes. Então, algumas coisas, mas a gente pode viver sem, outros podem viver sem, né? O carro, pode ter uma bicicleta, né? O celular não precisa ser o melhor também, né? Vamos lá, o que é supérfluo? Supérfluo que é excedente, que é demais, que a gente realmente não precisa. Por exemplo, eu preciso de roupa, mas não preciso ser a roupa da moda. Eu preciso do carro, né? Mas eu não preciso, posso não precisar do carro mais novo e mais sofisticado que existe, né? O celular não precisa ser o que se lançou esse ano. E lá, ó, também nós temos que considerar, por exemplo, a água. A água é essencial para a nossa vida, para manter a vida. A água gelada é necessário? Vixe, aqui em Araçatuba é muito calor, é bem gostoso, mas eu vivo só com a água normal, né, em temperatura ambiente. E agora, se eu pegar uma água francesa, igual a San Pellegrino aqui, que as pessoas compram, é um supérfluo. É um supérfluo, não precisa. Tem gente que para uns isso daqui vai ser essencial, sim, alguém que tem algum problema renal, alguém que tem uma água bem pura, alguém que tem algum problema de saúde, mas para a maioria da população é um supérfluo. Então a gente tem que pensar realmente o que é, não tem um raciocínio fechado, o que realmente é essencial na minha vida, o que eu posso passar sem e o que realmente é supérfluo, eu não preciso de jeito nenhum. Eu preciso pensar isso? Eu não preciso pensar isso, precisa. Precisa que nós estamos chegando numa época que a gente precisa viver. O planeta está estourado já. A gente precisa diminuir o nosso consumo, né? E a gente precisa dar razão para aquilo e atenção para aquilo que é necessário. A família, os amigos, né? O nosso espírito. A gente está muito projetado para fora, nas baladas, na internet, esquecendo de nós. Talvez estamos todos confinados para olhar para isso. Talvez é isso que Deus queira de nós. Olhe para dentro, se refaça com a sua família, né? Veja que você não precisa de tanto. Faz um ano que você não compra roupa, não compra quase nada e está vivendo aí e tem até demais. Não é verdade? A maioria está assim. Então é importante que a gente analise isso na vida da gente. E agora vamos refletir. Pensa aí na sua casa, abra seus guarda-roupas, olha a sua geladeira, sua despensa. O que você tem que é essencial, que é necessário e o que é supérfluo. É importante a gente refletir nisso, viu? A pandemia nos trouxe uma reflexão. Realmente, esse isolamento nos fez pensar naquilo que é importante, nas nossas relações, como estavam sendo as relações no centro, com os amigos, com a família, né? O quanto eu estou investindo no ser, em mim, ou apenas no ter, né? Nos trouxe também,
Como é importante o convívio com os mais velhos. Nós ficamos com receio de perder os mais velhos, o distanciamento que se fez, né? Reconhecer isso é essencial, isso é gostoso. O que alimenta minha alma? Me alimenta minha alma um filme da internet? Não, né? Um filme da Disney? Não. Não é isso. O que alimenta a minha alma é o amor da minha família, é o amor que eu tenho comigo mesmo, né? É o amor dos meus amigos, é aquilo que eu ofereço para o outro, que eu ofereço para o próximo. Né? Isso realmente alimenta a minha alma, porque é dando que se recebe, é dando amor na família que eu vou receber. E eu queria saber que você refletisse. O que a pandemia te fez ver que é supérfluo ou não é necessário em sua vida? E o que é essencial? Pensa aí. Pensa mais do que pensa, sinta o que está dentro de você. O que é essencial à sua família, né? Porque, qual conclusão que você chegou, que você pode chegar com isso? Tem coisa supérflua que pode ser útil para outra pessoa. Você tem móveis, material de construção, alimentos parados no freezer, na geladeira, na despensa, roupas e sapatos que é em excesso. Você viu que você não precisou de muito. E aí, essencial, sua família para você, qual a importância da sua família? E o que cuidado que você está tendo com o seu espírito, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos? Está jogando fora a mágoa? Revendo aquilo que aconteceu, aquele amigo que você tinha mágoa, mas ele fez tanta falta, né? Nessa pandemia, vamos jogar fora isso, né? E a conversa com Deus, a fé, né? Como que tá? Isso é importante, gente. Eu vou deixar aqui uma reflexão de Chico Xavier, o supérfluo necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter a voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros apenas ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Fiquem todos em paz. Um beijo. Tchau.